Estou aqui agora com o Rodolfo Zouri, que é coordenador lá do Hub Minas Digital e especialista em investimento. A pergunta que eu mais recebo aqui no Instagram é sobre como conseguir um investidor, o que eu tenho que fazer para ir para o investidor. Então agora eu chamei aqui um especialista para responder todas essas perguntas. Rodolfo, primeiro de tudo, o que você acha de uma startup que acabou de começar a procurar investidor? Eu acho um risco muito alto. No Brasil a gente não tem uma cultura de investimentos ainda, dinheiro no Brasil é muito escasso. Então mesmo o investidor tarimbado em startups, experiente, ele não vai colocar dinheiro numa ideia que ainda está começando. A probabilidade disso acontecer é muito, muito baixa. Então eu recomendo primeiro que você venda seu próprio carro e coloque o seu próprio dinheiro se você acredita no negócio. Legal. E se já for o momento, o que eles devem fazer ou que informações que eles precisam? Eu acho que a primeira coisa é você entender para que você precisa do dinheiro, como você vai usar o dinheiro. Depois disso, você passar a entender quanto que o seu negócio pode crescer. Porque se você não tiver a capacidade de vender para o investidor, que se ele colocar o dinheiro na sua startup ou na sua empresa, aquilo vai se multiplicar ao longo do tempo, nenhum investidor vai aceitar essa proposta. Então acho que o primeiro passo é fazer esse raciocínio interno de quanto dinheiro eu preciso, onde eu vou usar, quando eu vou usar e o que eu vou obter, quantas vezes meu faturamento vai crescer, qual que é o crescimento do número de usuários que eu vou ter, para depois você começar a procurar os investidores. E você já ouviu você falar várias vezes daqueles 5 pontos que os investidores mais olham. Você pode repetir, por favor? Claro, com prazer. Quando eu trabalhava em fundo de investimento, a gente analisava 5 pontos. Primeiro é o mercado. E aí tem uma máxima que é o seguinte: eu prefiro um mercado pequeno que cresça muito rápido ao invés de um mercado muito grande que cresce muito pouco. Por quê? Porque se eu domino esse mercado pequeno muito rápido e depois ele começa a me empurrar, o custo de aquisição de cliente vai ser menor. Então, como investidor, eu analiso o mercado tem que estar crescendo e crescendo muito rápido. Segundo, qual que é o time que está ali, né? Então o principal ativo que você tem numa startup no início dela é o time. Então com complementares eles são. Uma coisa que o investidor geralmente olha, que não é muito comum para outros investidores, é assim, quanto tempo esses empreendedores estão trabalhando juntos. Legal. Por quê? Porque se eles estão trabalhando juntos há pouco tempo, a probabilidade de ter uma briga e eles separarem é muito grande. Sim. Empreendedores que trabalham juntos há muito tempo, vocês sabem que eles já têm uma sinergia muito alta. Qual que é a complementaridade deles em termos de capacitação técnica e de perfil? Então você tem que ter um cara de venda e tem que ter um cara de desenvolvimento, né? Você tem essas duas figuras. Terceiro, modelo de negócios. Para de pé, é escalável, é replicável. Quarto, diferencial competitivo. Então tem uma perguntinha que a gente faz que é a seguinte: barreira de entrada, eu já te falei isso. Quanto tempo e quanto dinheiro eu preciso para fazer um negócio igual o dessa startup que está sendo proposta? Quanto menos dinheiro e menos tempo eu precisar, menor a barreira de entrada. Então o risco para eu poder investir ali é muito maior. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, iogurte, né? Yogoberry, paleta mexicana, espetinho, temaki, tudo isso não tem barreira de entrada. Proliferaram vários e que quebraram. Então barreira de entrada é muito importante. E o quinto e último ponto é: o investidor, ele investe numa startup, não é para ficar nela ganhando lucros. Não é um apartamento que eu estou alugando. Eu quero pôr dinheiro nesse apartamento e fazer ele ser valorizado para eu vender ele para alguém. E vender ele por muitas vezes o que eu investi. Então, quando você faz isso numa startup, você tem que entender para quem que essa startup tem valor. A gente chama isso da saída, né? O desinvestimento. Então, quando eu investir nessa startup, quem vai querer comprar ela? Então, eu também analiso isso. Por exemplo, a Strider daqui de Minas Gerais, que é uma startup de agronegócio. Quando ela começou, eu falei com o empreendedor, ela falou: cara, você vai ser adquirido muito rápido. Por quê? O mercado de agronegócio é um mercado que consolidou muito, você tem empresas muito grandes, carentes de inovação, carentes de tecnologia, e ele estava fazendo algo que para qualquer uma daquelas empresas desenvolver, era mais barato ela comprar ele do que ela desenvolver interno. Essa equação é perfeita. Então tem que ter isso na cabeça também. Startups B2C, né, que vendem para o consumidor final, geralmente elas são mais difíceis de serem adquiridas. Por quê? Você tem que chegar num grau de predominância de mercado tão grande, tão grande, tão grande, que você está incomodando alguém que está naquele mercado para ele poder ver valor e querer te comprar. Startups B2B não. Geralmente eu posso estar oferecendo uma solução tão nichada que a empresa que atua naquele mercado amplo não tem aquela solução. E aí ele vai querer te comprar para poder colocar aqui dentro do portfólio dele. Legal. E se quem já sabe tudo isso, já tem um negócio pronto para investir, quais são os fundos que eles podem procurar? Ajuda aí a galera que está querendo investidor. Legal, tem muitos fundos grandes hoje atuando no Brasil, fundos até de fora, então a gente está aqui no evento agora do Finit. Quem está fazendo uma apresentação ali agora no palco é a Isabel do Canary, ou Canary, é um fundo para startups early stage, seed, que outros empreendedores são investidores desse fundo.
Tem vários investidores anjo hoje, famosos no Brasil, o pessoal da Bossa Nova, por exemplo, que atua junto com o BMG Uptech, que investe em diversas startups. Fundos maiores, a gente tem a Monax, que fica em São Paulo, a gente tem a Redpoint Ventures, que é um dos maiores, e eu acho que é o maior fundo de Venture Capital hoje no Brasil. É um fundo que investe em grandes companhias como Resultados Digitais, Gympass. A Redpoint, inclusive, é investidora da RAP, né, do RAP. Então, eu acho que tem uma oferta muito ampla. O que você tem que entender é quanto dinheiro você vai levantar para saber com qual fundo você vai falar e ver se esse fundo encaixa dentro da sua tese de investimento. Última pergunta, valuation. Essa pergunta é a pergunta do sexo dos anjos, né? Infelizmente, startups, valuation é uma questão muito mais de arte do que de ciência. Você pode vir com qualquer projeção, pode vir com qualquer metodologia. No final do dia, é mais arte do que ciência, porque uma planilha aceita qualquer coisa. Você pode fazer um fluxo de caixa descontado, por exemplo, que não encaixa para uma startup. Você pode fazer pela métrica de número de usuários que você tem. Você pode fazer pelo que for. O que importa investidores nos Estados Unidos, eles têm um modelo que eles usam um term sheet, um termo de investimento, chama SAFE. Eles não combinam valuation. Eles combinam o seguinte: olha, eu estou fazendo investimento aqui. Quando você for captar a primeira rodada depois desse investimento que eu estou fazendo com você, eu quero ter pelo menos 20% da sua companhia. Então ele deixa para discutir o valuation depois. Legal. Isso ainda vai começar a acontecer no Brasil, a gente está amadurecendo, mas assim, se quiser fazer um valuation bem feito, contrate um especialista que entenda disso. Não é um cara que entende de projeção financeira, é um cara que entende de projeção, de valuation, de startups, são coisas diferentes. Eu acho que a principal métrica para poder aumentar o seu valuation é: você está crescendo ou não? Quanto mais rápido e mais forte você estiver crescendo, maior vai ser o seu valuation, né? Então, eu acho que a dica é essa. Não adianta ficar querendo fazer qualquer planilha mirabolante. Se o seu negócio não tiver tração, como o Guy Kawasaki fala, se os cachorros não estiverem mastigando, se o negócio não estiver acontecendo, não vai ter valuation qualquer que você colocar que vai sustentar a proposta do investidor. Legal. Muito obrigada, Rodolfo. Obrigado a você. Vou te trazer mais vezes aqui. E acelera, Bela. Acelera, Bela. Obrigada.